Neste momento, vamos fazer a composição da mesa. Gostaria de convidar o segundo vice-presidente, vereador Dário Moreira, a compor a mesa. Convido o senhor secretário, senhor Reinaldo Aparecido Parreira, a compor a mesa. Convido o pastor Jorge Klein para compor a mesa. Convido o excelentíssimo senhor Carlos Borges, prefeito municipal, a fazer parte da mesa ou representante. E convido os demais vereadores a sentarem nos seus lugares. Vereador, neste momento, convido a todos para acompanhar o hino nacional. Também gostaria de convidar o senhor Ademar Egert, presidente da congregação, para compor a mesa. Em nome de Deus, declaro aberta a primeira sessão solene em homenagem à Igreja Evangélica Confissão Luterana no Brasil, pelos 500 anos de Reforma Luterana. A Câmara Municipal, composta por nós, vereadores, representantes legais da sociedade alta-florestense, na oportunidade, demonstra o senso de respeito à comunidade luterana, por tudo que contribuiu ao desenvolvimento de nossa cidade.
e diante de uma data tão significante, presta homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, comemorada em 31 de outubro, juntando-se a centenas de igrejas herdeiras da Reforma no mundo. No dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero pregou 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, posicionando-se contra práticas da igreja do seu tempo e defendendo a volta às sagradas escrituras e os valores do evangelho. Lutero não só transformou a igreja, como revolucionou a cultura, economia, política e educação. A reforma abriu as portas de um novo tempo. O ato desencadeou a reforma protestante, movimento que culminou na criação de novos cultos à religião cristã. As diferentes ramificações do protestantismo solidificaram-se especialmente por países nórdicos e de colonização britânica. No Brasil, segundo os dados do censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 22% da população pertence a religiões protestantes. Neste ato, convido o senhor Ademar Ergert, presidente da congregação, para a entrega da placa de moção de aplauso. Solicito ao senhor secretário leitura da placa de moção de aplauso. Estado de Rondônia. Poder Legislativo. Câmara Municipal de Alta Floresta do Oeste, Rondônia. O presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta do Oeste, Rondônia, no uso de suas atribuições conferidas por lei, concede moção de aplauso à Igreja Evangélica Confissão Luterana no Brasil, pelos 500 anos da Reforma Luterana. Palácio Claudomiro Neves da Silva, 30 dias de outubro de 2017. Robson Golini, presidente, Câmara. Nesse momento, convido o vereador Álvaro Bueno a fazer a entrega da placa ao senhor Ademar Ergert. Uma salva de palmas, né, gente? Neste momento, gostaria de convidar o pastor Jorge Klein a fazer uso da palavra. Senhores vereadores, senhor presidente Ademar, padre Jorge Stetê, aqui representado por Paulo Sérgio, coordenador das pastorais da Igreja Católica, obrigado pela presença em nosso meio. Senhoras, senhores, a Igreja de Confissão Luterana em Rondônia iniciou suas atividades em Pimenta Bueno, como imigrantes vindos especialmente do estado do Espírito Santo. Até hoje se localiza naquela cidade o templo e a casa pastoral que acolheram os primeiros imigrantes. E tudo na região era selva. A partir dali, os seus membros começaram a novas aventuras mata adentro. Nada foi fácil. Mas eles partiam naquele dito popular de que a fé não costuma falhar. E com fé foram conquistando novos espaços. Foi pelas periferias que se construiu uma igreja presente entre as migrações. Alta Floresta do Oeste é um exemplo. A comunidade de fé iniciou na propriedade da família Discher. Hoje o local é conservado por Emília Discher, filha de seu Martins Discher e de dona Ana Stray Discher. Ali, na época matadensa, iniciou o luteranismo no recém-criado distrito, hoje
município de Alta Floresta do Oeste. Contatos iniciais já haviam acontecido, quando, em meio a ruídos de macacos, urros de tigres, grasnar de tucanos, araras, papagaios, sibilar de animais peçonhentos, foi fundada a Comunidade Evangélica de Confissão Luterana em 4 de outubro de 1984, pelo então pastor Inácio Lemke e sua esposa Margaret, recém-vinda da Alemanha, e também da enfermeira Iracema Lemke, juntamente com agrônomos e técnicos agrícolas. Hoje, o pastor Inácio é o segundo vice-presidente da ISLB. E tal como em toda a Rondônia, também aqui o luteranismo nasceu na floresta amazônica, literalmente no mato, razão porque o maior número de membros não está localizada na cidade, mas sim no interior. Pessoas que têm uma fé profunda e convicta da ética luterana. A Igreja de Confissão Luterana é uma das herdeiras da Reforma Protestante, que teve o seu impulso definitivo em 31 de outubro de 1517, quando então o monge Lutero afixou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Como professor da universidade, monge e padre local, a ideia era realizar um debate acadêmico sobre a questão das indulgências. Mas a questão tomou proporções incontroláveis. E 500 anos depois, o credo luterano é professado por mais de 80 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Aqui no nosso país, o luteranismo chega na casa de 1 milhão e algumas pessoas. Antes de Lutero, senhor presidente, temos os chamados pré-reformadores. Pedro Valdot, francês, comerciante, lá em 1140, defende a autoridade da Bíblia. Para ele, a Bíblia deveria ser a autoridade máxima. John Wycliffe, na Inglaterra, em 1320, queria uma igreja pobre e sem poder temporal. John Hus, tcheco, 1369, introduziu reformas litúrgicas na igreja. São somente alguns. Portanto, a ideia de que a igreja precisava rever práticas é bem anterior a Lutero. Além disso, para o êxito da reforma, houve toda uma conjuntura propícia proporcionada por pessoas como Cristóvão Colombo, cartógrafo e descobridor marítimo, Nicolau Copérnico, astrônomo, e por seus mapas provou de que a Terra é que gira em torno do Sol e não o contrário, como se acreditava na época. Giordano Bruno, italiano, filósofo, teólogo, pesquisador, cujas ideias o levaram a ser condenado à morte na fogueira. Enfim, nada do que é coletivo acontece por iniciativa de uma única pessoa. É por isso que na igreja, senhor presidente, a reunião de pessoas é chamada de comunidade. Tudo em comum. Ali na igreja estão lado a lado o varredor de rua e o prefeito, o desempregado e o empresário, o acusado e o juiz, o doente e o médico,
entre tantas outras profissões. Todos estão nivelados sob a palavra de Deus, como defendia já no início o francês Pedro Valdot. O que é preciso ter? De acordo com esta questão, somente o exercício da honestidade faz com que a humanidade se torne melhor e mais agradável. O luteranismo é autor de descobertas teológicas mais significativas da Idade Média. Por exemplo, o justo viverá por fé, e não por obras e méritos próprios. Lutero compreendeu que Deus, em sua misericórdia, aceita o ser humano pecador e o justifica através da fé no Deus crucificado, Jesus Cristo. E assim ele desenvolveu alguns princípios, como, por exemplo, somente a fé. A fé é um presente de Deus. Desenvolveu o tema de somente pela graça. Somente pela graça somos salvos pela ação graciosa que Deus nos deu em Jesus Cristo. Não é pelo que fazemos ou deixamos de fazer que Deus ame ou deixe de amar. Deus nos ama sempre. O preceito de somente pela Escritura, para ele, Lutero, a Bíblia é um livro plural, no qual se fazem ouvir muitas vozes diferentes. O que une esta pluralidade é Jesus Cristo. Daí então o quarto pilar, chamado de somente Cristo. Na época, Deus era compreendido como um Deus terrível, que punia as pessoas em vida, exigia castigos, enviava ao purgatório ou ao inferno após a morte. E Lutero descobre que Deus tem um lado amoroso. E o amor de Deus se revela na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Portanto, os pilares da salvação são, eu vou dizer aqui em latim, língua que era falada na época, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus. Na esteira da comemoração dos 500 anos da Reforma e do Luteranismo, eu não poderia, senhor presidente, deixar de prestar um tributo a Dom Geraldo Verdier, bispo emérito da Diocese de Guajará-Mirim, o qual conheci, com o qual falei inúmeras vezes, e que faleceu nesta semana, na cidade de Porto Velho, na capital. Com isso também demonstra o caráter ecumênico da Igreja de confissão luterana. Dom Geraldo foi fundamental na libertação do pastor Otto Raminger e do professor Olavo Ninov, presos em Colorado do Oeste, levados para Vilhena e transferidos para Ji-Paraná, por ordem do então governador Jorge Teixeira. E sob a acusação de estarem incitando agricultores a invadirem uma grande propriedade grilada por capitalistas do centro e do sul do país. O final das investigações provou que nada disso havia acontecido. Não só este episódio, mas também este, mostra o compromisso da Igreja Evangélica de confissão luterana com o povo, desde o início da colonização. Não só a natureza precisava ser dominada, mas também os desmandos governamentais e a cobiça de outros segmentos sociais trouxeram muitas dores e muitos sofrimentos. E ainda trazem aos que se dedicaram e se dedicam a produzir riquezas
independente de sua fé religiosa. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana sempre trabalhava em consonância com as pessoas mais necessitadas. Ela teve início em 72 em Pimenta Bueno. Ela acompanhava as migrações com assistência pastoral, assistência à saúde, enfermeiras, na agricultura com técnicos e agrônomos. A missão era acompanhar o ser humano como um todo e em todo o lugar. Talvez esta missão nós precisamos redescobrir ou reinventar para que o todo do ser humano seja envolvido em todo o lugar. A Igreja Luterana, em parceria com a Igreja Católica, trouxe a CPT para Rondônia e também as inúmeras associações de ajuda mútua, o ecumenismo e o empenho pelos direitos sociais sempre foi uma marca no rosto da Igreja Luterana em Rondônia. Amanhã estaremos de aniversário. E que o nosso presente sejam as ricas bênçãos de Deus, para todos e para todas. E, por fim, ainda convido para o culto de reforma, que será celebrado amanhã, aqui na localidade, às 19 horas, na comunidade Luz no Mundo. Estas são as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado também por esta homenagem. Falo aqui em nome de toda a congregação. Muito obrigado, pastor Jorge Klein, por passar para nós um pouco sobre a história da Igreja Luterana no estado de Rondônia, no município de Alta Floresta e no país. É de suma importância e agradeço muito pelas palavras, um pouco da história. Isso vai enriquecer, tenho certeza, cada um de nós nessa nova missão que nós todos estamos aqui como vereadores, pessoas colocadas pela população que depositaram os votos em nós. Então, muito obrigado, tenho certeza que vai servir muito para a gente. Gostaria de agradecer ao Paulo, representante da Igreja Católica. Muito obrigado, Paulo, por estar presente. E deixo aqui meu agradecimento. Irmã Ana, muito obrigado também, irmã. E deixo aqui meu agradecimento em nome da Câmara Municipal. É o nosso respeito pela história da Reforma Luterana, sendo mais um aprendizado. E que não seja apenas um olhar sobre o passado, mas que possamos, com isso, pensar o presente, para inspirar o futuro de toda uma sociedade. Podemos observar que o legado Lutero ultrapassou o campo religioso, tendo grandes desdobramentos na educação e principalmente na política. Por isso, a Câmara Municipal de Alta Floresta do Oeste não poderia deixar de fazer essa singela homenagem aos 500 anos de reforma protestante luterana. Então, muito obrigado à comunidade luterana, muito obrigado a cada um que veio presente, que esteve presente nessa sessão solene, e todos, com a proteção de Deus, eu declaro encerrado esta sessão solene. Muito obrigado e boa noite a todos.